Gael Thorne acreditava que controlava tudo. Cada movimento da matilha, cada decisão estratégica, cada batimento de coração sob seu comando. Mas quando Ariana Solis invadiu seu território, procurando respostas sobre um desaparecimento, o alfa de olhos âmbar descobriu que existia algo impossível de prever. Uma humana sem medo dele. E o pior, ela tinha informações que poderiam destruir tudo o que ele construiu. Olá, meus queridos ouvintes. Vamos começar nossa história, mas primeiro não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanharem cada história comigo. A noite caía pesada sobre a cidade quando Gael Thorne atravessou o salão principal de seu refúgio, os passos ecoando no mármore polido. 33 anos de vida, 10 deles como o alfa da matilha Thorne, e jamais havia enfrentado algo que não pudesse controlar. Sua postura era impecável, ombros largos cobertos pelo casaco de couro reforçado que usava como uma segunda pele. Os cabelos negros despenteados contrastavam com a ordem meticulosa de tudo ao seu redor. Elion Thorne, seu braço direito, aproximou-se com passos rápidos. Os olhos azuis claros estavam tensos. Temos um problema. Gael virou-se devagar, os olhos âmbar captando cada detalhe da expressão do companheiro. Que tipo de problema? Uma humana forçou entrada no território. Diz que precisa falar com você, agora. O alfa arqueou uma sobrancelha. Humanos raramente tinham coragem de pisar em terreno de lobos, muito menos exigir audiência. Nome: Ariana Solis, investigadora particular. Gael conhecia o nome. Ariana tinha reputação nas ruas, uma mulher que vendia informações para quem pagasse melhor, mas que também possuía um código moral próprio e irritante. Ela era conhecida por não respeitar hierarquias. Traga-a. Elion hesitou. Gael, ela está armada. Recusou-se a entregar as armas. Então teremos uma conversa interessante. Momentos depois, a porta se abriu e Ariana Solis entrou como se fosse dona do lugar. Cabelos castanho-avermelhados caíam em ondas sobre os ombros. Os olhos verdes variam o ambiente com perspicácia afiada. Ela vestia jaqueta de couro marrom sobre uma blusa preta, calças cargo e botas resistentes. 2 armas visíveis no coldre. Gael ficou de pé, imponente. A cicatriz discreta em seu queixo pareceu se acentuar quando ele franziu ligeiramente os lábios. Ariana Solis, você tem 30 segundos para justificar sua invasão. Ela não desviou o olhar. Ao contrário, deu 2 passos à frente, desafiadora. Marcus Velden desapareceu há 3 dias. Última localização conhecida, seu território. O nome fez Gael cerrar os punhos. Marcus era um lobisomem renegado, alguém que havia traído a matilha anos atrás. Marcus não é problema meu há muito tempo. Então por que testemunhas o viram sendo escoltado por 2 dos seus até o armazém abandonado na zona leste? O silêncio na sala ficou denso. Elion deu um passo à frente, mas Gael ergueu a mão, impedindo-o. Quem pagou pela investigação? Ariana cruzou os braços. Ninguém. Marcus me devia uma. Humanos não se envolvem em assuntos de matilha. É perigoso. E alfas não mentem quando confrontados. Mas você está mentindo agora. A audácia da afirmação fez o ar na sala vibrar. Gael sentiu seu lobo interior rosnar, incomodado com a falta de submissão daquela humana. Ninguém o desafiava assim. Ninguém ousava. Ele se aproximou devagar, cada passo medido, até ficar a poucos centímetros de Ariana. Ela não recuou. Os olhos verdes encontraram os âmbar sem pestanejar. Você não tem ideia de onde está pisando. Tenho ideia suficiente para saber que algo está errado. Marcus pode ser um traidor, mas não merecia desaparecer assim. Talvez ele tenha escolhido desaparecer. Alfas mentem mal quando tentam proteger segredos, disse ela, a voz baixa, mas firme. E você está protegendo algo grande. Gael inclinou a cabeça, estudando-a. Havia algo nela que o incomodava profundamente. Não era apenas a coragem tola de enfrentá-lo. Era a forma como ela parecia ler através dele, como se enxergasse além da máscara de autoridade que ele construíra ao longo dos anos. Elion, deixe-nos. Gael, agora. O braço direito hesitou, mas obedeceu, fechando a porta ao sair. Gael voltou-se para Ariana. Se eu disser que não sei onde Marcus está,
Você acredita? Não. Ele quase sorriu. Quase. Você é irritante e você é evasivo. Gael caminhou até a janela ampla que dava para a cidade iluminada. As luzes piscavam como estrelas caídas. Marcos traiu minha matilha há 5 anos. Vendeu informações para rivais, colocou vidas em risco. Ele foi exilado com a condição de nunca mais voltar. Se ele retornou, não foi por minha ordem. Ariana aproximou-se, ficando ao lado dele. Mas alguém da sua matilha o trouxe de volta. Por quê? Essa é a pergunta que estou tentando responder há 2 dias. Ela virou-se para encará-lo. Então temos interesses em comum. Você não entende o perigo. Entendo mais do que imagina. E se Marcos foi morto, quem fez isso está jogando com você, Gael Thorne. Ouvir o próprio nome nos lábios dela causou uma reação estranha no Alpha. Algo que ele não conseguia nomear. Algo que fugia completamente de seu controle. Por que se importa tanto com um traidor? Porque ele me salvou há 3 anos, quando eu era apenas uma garota assustada, fugindo de traficantes. Ele não precisava fazer isso, mas fez. Devo a ele. A vulnerabilidade súbita na voz de Ariana pegou Gael de surpresa. Ele virou-se completamente para ela, os olhos âmbar fixos nos verdes. Se ajudá-la, você sai daqui e nunca mais volta. Se me ajudar, prometo considerar. Não é uma negociação. Tudo é uma negociação, Alpha. Antes que Gael pudesse responder, a porta se abriu violentamente. Elion entrou, o rosto pálido. Gael, precisamos ir, agora. Encontraram um corpo no armazém. O coração do Alpha disparou. Marcos? Não, pior. É Darian, seu primo. O mundo pareceu parar. Darian era parte do conselho interno. Alguém em quem Gael confiava cegamente. Ariana virou-se para ele, os olhos arregalados. Isso não é coincidência. Gael rangeu os dentes. Pela primeira vez em anos, sentiu o controle escorregar por entre os dedos. E a humana ao seu lado parecia ser a única pessoa que entendia o que estava acontecendo. Ele a encarou, a voz saindo rouca. Você vem comigo, agora. Por quê? Porque você tem razão. Alguém está jogando comigo. E se eu quiser descobrir quem, vou precisar de alguém que pensa fora da matilha. Ariana assentiu, já se movendo em direção à porta. Mas antes de sair, ela olhou para trás. Gael, se estamos fazendo isso juntos, precisa confiar em mim. Ele não respondeu. Confiança era algo que ele não dava facilmente. Mas enquanto seguia Ariana para fora, uma certeza cresceu em seu peito. Sua vida nunca mais seria a mesma. O armazém cheirava a morte e traição. Gael entrou primeiro, os sentidos de lobo aguçados, captando cada som, cada cheiro suspeito. Ariana o seguiu de perto, a mão na arma, os olhos verdes varrendo o ambiente. O corpo de Darian jazia no centro do espaço vazio, cercado por poças de sangue já coagulado. Elion ajoelhou-se ao lado do primo morto, o rosto contorcido em dor. Prata. Usaram prata pura nas feridas. Ele sofreu antes de morrer. Gael cerrou os punhos, a fúria percorrendo suas veias como fogo líquido. Darian tinha apenas 28 anos. Era estrategista brilhante e jamais se envolveria em traições. Sua morte era um recado direto. Quanto tempo? Pelos sinais, morreu há menos de 6 horas. Ariana caminhou ao redor do corpo, examinando marcas no chão. Ele não lutou. Ou confiava em quem o trouxe aqui, ou foi imobilizado antes. Gael virou-se para ela, os olhos âmbar cintilando. Perigosamente. Como sabe disso? Não há sinais de luta. Nenhum arranhão defensivo nas mãos, nenhum objeto derrubado. Ele veio voluntariamente ou foi emboscado por alguém próximo? Elion levantou-se, encarando Ariana com desconfiança. E como uma humana entende tanto de mortes de lobisomens? Porque já investiguei casos suficientes para saber quando algo está errado. Gael observou a troca, mas sua mente já trabalhava em outras direções. Darian fazia parte do conselho interno. Poucos tinham acesso a ele e menos ainda teriam coragem de matá-lo. A menos que Elion convoque reunião de emergência, todos os membros do conselho. Agora, Gael, é madrugada. Não me importa. Quero todos na sala do conselho em 1 hora, sem exceções.
O braço direito assentiu e saiu rapidamente, deixando Gael e Ariana sozinhos com o corpo. O Alfa aproximou-se de Darian, ajoelhando-se. Por um momento, a máscara de controle rachou, revelando dor genuína. Ele era leal. Sempre foi. Ariana ficou ao lado dele, a voz suave. Por isso foi escolhido como alvo. Alguém quer desestabilizar você. Matar um aliado próximo é a forma mais eficaz. Você fala como se conhecesse táticas de guerra. Cresci nas ruas, Gael. Aprendi que a melhor forma de derrubar alguém poderoso é atacar o que ele ama. Ele ergueu os olhos para ela, e por um instante, algo passou entre eles. Uma compreensão silenciosa, um reconhecimento de dor compartilhada. Marcus ainda está desaparecido. Darian morto. Isso não é coincidência. Concordo. Alguém está orquestrando algo maior. E você está no centro. Gael levantou-se, a postura rígida voltando. Se vier à reunião do conselho, precisará ficar em silêncio. Humanos não têm voz em assuntos de matilha. Ariana arqueou uma sobrancelha. Então por que me quer lá? Porque você enxerga o que minha matilha não vê. E agora, preciso de todos os olhos possíveis. Ela assentiu, mas havia algo no olhar dela que incomodava Gael. Ariana Solis não era apenas uma investigadora. Havia camadas nela, segredos que ele ainda não conseguia decifrar. Uma hora depois, o salão do conselho estava lotado. 12 lobisomens sentavam-se ao redor da mesa oval de madeira escura, suas expressões variando entre choque e raiva. Gael estava à cabeceira, Elion à sua direita e Ariana estrategicamente posicionada nas sombras, observando. Darian foi assassinado há poucas horas, começou Gael, a voz cortante como lâmina. Prata pura, tortura antes da morte. Isso foi pessoal. Uma mulher de cabelos ruivos, Isadora, bateu a mão na mesa. Como isso aconteceu em nosso território? Onde estavam os guardas? Essa é uma das perguntas que pretendo responder. Um homem corpulento, Horan, cruzou os braços. E a humana, por que ela está aqui? Todos os olhares se voltaram para a Ariana. Ela não se intimidou, mantendo-se firme. Ariana Solis está aqui sob minha ordem, disse Gael, a voz não deixando espaço para contestação. Ela tem informações relevantes desde quando confiamos em humanos, rebateu Horan. Desde que membros da minha matilha começaram a morrer. O silêncio foi pesado. Elion aproveitou para falar. Marcus Velden, o traidor exilado há 5 anos, foi visto em nosso território dias atrás. Agora está desaparecido. Darian foi morto logo depois. Não pode ser coincidência. Isadora estreitou os olhos. Marcus não teria coragem de voltar sozinho. Alguém o trouxe. Exatamente, concordou Gael. E quem fez isso está nesta sala. A acusação caiu como bomba. Vozes se ergueram em protesto, mas Gael rugiu, silenciando todos. Um traidor respirou nosso ar por tempo suficiente. Aquele que trouxe Marcus de volta é o mesmo que matou Darian. Ariana observava cada reação, cada microexpressão. Seu treinamento a ensinara a ler pessoas, e algo estava errado. Um dos conselheiros, um homem de cabelos grisalhos chamado Teron, estava inquieto demais. Alpha Gael, disse Teron, a voz trêmula, com todo respeito. Acusar membros do conselho sem provas é perigoso. Mais perigoso é permitir que um traidor permaneça livre. Ariana deu um passo à frente, saindo das sombras. Gael a olhou de soslaio, mas não a interrompeu. Posso fazer uma pergunta? Horan bufou. Humana não tem direito. Deixe-a falar, ordenou Gael. Ariana fixou os olhos em Teron. Onde você estava há 6 horas? O homem empalideceu. Isso é, eu estava em casa, dormindo. Sozinho? Minha companheira pode confirmar. Conveniente. Teron levantou-se bruscamente, os olhos brilhando em dourado, o lobo aflorando. Não serei interrogado por uma humana. Gael ficou de pé instantaneamente, a autoridade de Alpha preenchendo o ambiente. Sente-se, agora. Teron hesitou, mas obedeceu. Ariana continuou, implacável. Marcus foi visto pela última vez perto do armazém onde Darian morreu. Alguém sabia exatamente onde estaria. Alguém com acesso privilegiado. Isadora inclinou-se para a frente. Está sugerindo que um de nós... Estou dizendo que vocês deveriam perguntar a si mesmos quem ganha com isso. Gael observava Ariana com uma mistura de admiração e irritação.
Ela estava virando a mesa, forçando reações, e funcionava. Theron suava frio e outros conselheiros trocavam olhares desconfiados. Esta reunião terminou, anunciou Gael, mas ninguém sai da propriedade até termos respostas. Elion, dobre a segurança. Quero olhos em cada membro deste conselho. Os lobisomens se dispersaram lentamente, murmúrios tensos enchendo o ar. Quando a sala esvaziou, apenas Gael, Elion e Ariana permaneceram. Você foi ousada demais, disse Elion, encarando Ariana. E você é cauteloso demais. Theron está escondendo algo. Gael cruzou os braços, estudando-a. Como tem tanta certeza? Porque reconheço mentirosos. E ele mentiu sobre onde estava. Mesmo assim, precisamos de provas. Ariana virou-se para a porta, mas parou. Então vamos conseguir. Mas preciso de liberdade para investigar. Não pode sair sozinha. É perigoso. Tenho lidado com perigo a vida toda. Não esse tipo de perigo. A tensão entre eles era quase palpável. Gael deu um passo à frente, reduzindo a distância. Se algo acontecer com você, perderei a única pessoa que pode me ajudar a desvendar isso. Preocupado comigo, Alfa? Preocupado com minha matilha? Mas os olhos dele diziam outra coisa. Ariana sentiu algo estranho no peito, uma aceleração que nada tinha a ver com medo. Ficarei em um dos quartos de hóspedes, disse ela, quebrando o momento. Amanhã, começamos de verdade. Gael assentiu, observando-a sair. Elion aproximou-se. Não confia nela, certo? Não confio em ninguém agora. Mas ela é diferente. E isso me assusta mais do que qualquer traidor. Elion franziu o senho, mas não insistiu. Enquanto isso, Ariana caminhava pelos corredores escuros do refúgio, sentindo olhares invisíveis sobre ela. Alguém estava observando, alguém estava jogando. Quando chegou ao quarto designado, encontrou um envelope sob a porta. Dentro, uma mensagem em letras irregulares. Saia enquanto pode. Humanos que sabem demais não sobrevivem aqui. Ariana amassou o papel, a mandíbula tensa. Quem quer que estivesse por trás disso acabara de cometer um erro. Ameaçá-la só a tornava mais determinada. Amanhã chegou carregada de tensão. Ariana acordou cedo, o bilhete ameaçador ainda queimando em sua mente. Ela não contaria a Gael, não ainda. Revelar a ameaça seria admitir vulnerabilidade, e no mundo dele, vulnerabilidade significava fraqueza. Vestiu-se rapidamente e saiu do quarto, encontrando os corredores silenciosos. A propriedade era imensa, uma fortaleza disfarçada de mansão moderna. Seguiu o cheiro de café até uma cozinha ampla, onde encontrou Gael sozinho, inclinado sobre uma xícara fumegante. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Os cabelos negros estavam mais despenteados que de costume, como se tivesse passado a mão neles repetidamente. Não usava o casaco de couro, apenas uma camisa preta que marcava os ombros largos. Dormiu bem, considerando que alguém quer me morta? Perfeitamente. Gael franziu o senho. Explicação. Ariana jogou o bilhete amassado sobre a bancada. Ele o leu rapidamente, a mandíbula se contraindo. Por que não me contou ontem? Porque não preciso de proteção. Precisa? Sim. Está em território hostil. Estive em lugares piores. Gael deu a volta na bancada, aproximando-se. A proximidade dele era intimidadora, mas Ariana não recuou. Você é teimosa demais para seu próprio bem, e você é controlador demais para o seu. Os olhos âmbar encontraram os verdes, e por um momento nenhum dos dois desviou. Havia algo crescendo entre eles, uma tensão que não era apenas confronto. Preciso investigar os aposentos de Theron, disse Ariana, quebrando o silêncio. Ele está escondendo algo. Não pode invadir quartos de membros do conselho. Então invada por mim. Não funciona assim. Gael, alguém matou seu primo. Se não agirmos rápido, mais mortes virão. Ele sabia que ela estava certa. A lógica dizia para seguir protocolos, mas algo nele, algo que nunca sentira antes, dizia para confiar nela. Está bem, mas eu vou com você. Não confia que eu faça isso sozinha? Não é questão de confiança, é questão de segurança, minha e sua. Ariana assentiu. Meia hora depois, ambos se esgueiravam pelos corredores do segundo andar.
A maioria dos lobisomens ainda dormia ou estava em patrulha. Theron ocupava um quarto no final do corredor leste. Gael abriu a porta trancada sem esforço e entraram silenciosamente. O quarto era espartano, organizado demais. Ariana começou a vasculhar gavetas enquanto Gael verificava o armário. Procure por papéis, anotações, qualquer coisa fora do comum. Sei o que procurar. Ela revirou a escrivaninha, encontrando documentos bancários, recibos triviais. Nada suspeito. Frustração crescia nela quando seus dedos tocaram algo irregular sob a gaveta inferior. Uma borda falsa. Gael, aqui. Ele se aproximou rapidamente. Ariana forçou a madeira, revelando um compartimento escondido. Dentro, um telefone celular antigo e um envelope pardo. Gael pegou o envelope, abrindo-o. Fotografias caíram em suas mãos. Imagens de Marcus, de Darian, de outros membros da matilha, todas marcadas com datas e horários. Ele estava monitorando movimentos. Ariana ligou o celular. Havia apenas um número salvo, sem nome. Ela o anotou rapidamente. Precisamos sair, agora. Mas era tarde demais. A porta se abriu bruscamente e Theron entrou, paralisando ao veloz. Por um segundo, ninguém se moveu. Então, o lobisomem rosnou, os olhos brilhando em dourado. Invasores! Gael se posicionou na frente de Ariana instintivamente. Theron, você tem 10 segundos para explicar o que encontramos. Não devo explicações a você. Sou seu alfa. Não por muito tempo. As palavras caíram como sentença. Theron se transformou parcialmente, garras emergindo, músculos se expandindo. Gael rugiu, liberando sua própria transformação. Os dois lobisomens colidiram com força brutal, destruindo móveis. Ariana recuou, a mão na arma, mas sabia que balas comuns não parariam uma luta entre lobos. Theron era forte, mas Gael era alfa, e isso fazia diferença. Com um movimento preciso, ele jogou o traidor contra a parede, prendendo-o pelo pescoço. Quem está por trás disso? Theron cuspiu sangue, rindo amargamente. Você já perdeu, Gael. A matilha está podre e você nem percebe. Nomes, descubra sozinho, se conseguir. Antes que Gael pudesse reagir, Theron mordeu uma cápsula escondida na boca. Veneno. Seu corpo convulsionou violentamente e, em segundos, estava morto. Gael soltou o corpo, respirando pesadamente. A transformação recuou, deixando-o humano novamente, mas com arranhões profundos no peito e braços. Ariana aproximou-se, tocando seu ombro. Você está ferido. Vou curar. Deixe-me ver. Ela o guiou até a cama destruída, afastando a camisa rasgada. Os ferimentos já começavam a fechar, mas ainda sangravam. Seus dedos tocaram a pele dele com cuidado, e Gael sentiu um arrepio percorrer a espinha. Você não deveria estar aqui, murmurou ele, a voz rouca. É perigoso demais. Já estou aqui, e não vou a lugar nenhum. Ariana ergueu os olhos, encontrando os dele tão próximos que podia sentir a respiração quente contra seu rosto. O coração dela acelerou, e não era por medo. Por que você se importa tanto? Perguntou Gael, a voz baixa, quase vulnerável. Com Marcus, com minha matilha, comigo? Porque alguém precisa se importar. E por quê? Você não é o que todos pensam que é, e o que você acha que eu sou. Alguém que carrega o mundo nos ombros e finge que não dói. A confissão silenciosa entre eles era mais íntima que qualquer toque. Gael ergueu a mão, os dedos roçando levemente o rosto de Ariana, afastando uma mecha de cabelo castanho avermelhado. Você me desafia em tudo, e você odeia isso. Odeio que você tenha razão. A distância entre eles diminuiu, inevitável como gravidade. Os lábios quase se tocando, respirações misturadas, o mundo reduzido àquele momento impossível. A porta explodiu em estilhaços. Elion entrou correndo, os olhos arregalados ao ver Theron morto no chão. Gael, o quê? Vocês estão bem? O momento se desfez. Ariana recuou rapidamente e Gael se levantou, recompondo a máscara de controle. Theron era o traidor. Ele se matou antes de falar. Elion olhou entre os dois, sentindo a tensão, mas não comentou. Temos outro problema. Vitória Marek está aqui.
Diz que tem informações urgentes sobre Marcus. Ariana arregalou os olhos. Vitória era sua amiga mais próxima, alguém em quem confiava cegamente. Onde ela está? No salão principal. Mas Gael, ela não veio sozinha. Trouxe alguém da matilha rival. O Alfa cerrou os punhos. Matilha rival significava apenas uma coisa. A conspiração era maior do que imaginavam. E agora, com Theron morto, as respostas estavam mais distantes que nunca. O salão principal estava carregado de tensão quando Gael, Ariana e Elion desceram as escadas. Vitória Marek aguardava no centro, os cabelos negros presos em rabo de cavalo, os olhos cinza atentos. Ao seu lado, um lobisomem que Gael reconheceu imediatamente. Kael Dracon, beta da matilha rival. Ariana correu até a amiga, abraçando-a rapidamente. Vitória, o que está acontecendo? Ariana, graças aos céus você está bem. Quando soube que tinha vindo para cá sozinha, estou lidando com a situação. Gael aproximou-se, a postura rígida, os olhos âmbar fixos em Kael. O beta era alto, musculoso, com cabelos loiros cortados rentes e uma cicatriz atravessando o rosto. Kael Dracon, explique sua presença em meu território, Alpha Thorn. Vim em paz, com informações que você precisa ouvir. Informações de rivais raramente são confiáveis. Kael ergueu as mãos em gesto conciliador. Nossas matilhas são rivais, sim, mas existe algo maior acontecendo, algo que ameaça a todos nós. Elion rosnou baixo, desconfiado. Gael ergueu a mão, silenciando-o. Fale. Vitória tomou a palavra, sua voz firme. Há 3 semanas, comecei a investigar desaparecimentos de lobisomens em toda a região. Marcus foi apenas o primeiro. Pelo menos 7 outros sumiram. Ariana arregalou os olhos. 7? Por que ninguém reportou isso? Porque eram de matilhas menores, sem alfa forte. Ninguém deu atenção. Até que um padrão emergiu. Kael abriu uma pasta, espalhando fotografias sobre a mesa central. Rostos de lobisomens desconhecidos, datas e localizações marcadas. Todos desapareceram após serem vistos perto de territórios neutros. Todos conheciam segredos de suas matilhas. Gael estudou as imagens. Alguém está coletando informações. Exatamente. E Darian descobriu algo. Ele me contactou há 4 dias, dizendo que havia encontrado uma conexão entre os desaparecimentos e alguém dentro da matilha Thorn. O coração de Gael apertou. Darian tentara avisá-lo e pagara com a vida. Por que Darian procurou você e não a mim? Porque ele suspeitava que você estava sendo vigiado, que qualquer movimento seu era reportado. Ariana cruzou os braços. Theron, ele estava monitorando todos. Theron era apenas uma peça, disse Vitória. O verdadeiro arquiteto está ainda escondido. Elion bateu o punho na mesa. Quem ganharia destruindo matilhas de dentro para fora? Alguém que quer poder absoluto, respondeu Kael. Alguém que planeja eliminar alfas tradicionais e unificar as matilhas sob uma única liderança. Gael sentiu o sangue gelar. Aquilo era golpe de Estado em escala regional. Tem provas disso? Darian tinha. Ele me disse que encontrou documentos, registros de reuniões secretas, mas morreu antes de me passar tudo. Ariana deu um passo à frente. Os documentos que encontramos no quarto de Theron, aquele número de telefone. Precisamos rastreá-lo. Já tentei, disse Vitória. O número está bloqueado, mas consegui triangular a última localização. Era próximo daqui, dentro da propriedade Thorn. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Gael olhou ao redor, para Elion, para os guardas. Qualquer um deles poderia ser o traidor. Se o líder dessa conspiração está aqui, dentro desta casa, então ninguém é confiável. Kael assentiu. Por isso vim pessoalmente. A matilha Dracon não quer guerra, Gael. Mas se você cair, nós somos os próximos. Precisamos nos unir. Unir forças com rivais, unir forças contra um inimigo comum. Gael odiava admitir, mas o beta estava certo. Está bem, mas operamos sob minhas regras. Qualquer movimento suspeito e você será tratado como invasor. Aceito os termos. Ariana virou-se para Vitória. Você disse que Dariana encontrou registros de reuniões secretas. Onde elas aconteciam? Ele mencionou uma cabana abandonada nos limites do território.
próximo ao rio. Gael conhecia o lugar. Era isolado, perfeito para encontros clandestinos. Precisamos ir até lá, agora. Elion bloqueou seu caminho. Gael, pode ser armadilha. Então já sabem que estamos próximos. Cada minuto que perdemos é uma vantagem para eles. Ariana pegou sua arma verificando o carregador. Eu vou com você. Não é pedido. Você precisa de alguém que pense diferente da matilha. Vitória arriscou a vida trazendo essas informações. Não vou deixá-la sozinha aqui. Gael queria discutir, mas sabia que ela estava certa. Está bem. Elion, você fica aqui com Kael. Monitorem qualquer movimento suspeito. Você vai levar apenas Ariana e Vitória? Levarei 2 guardas de confiança. Equipe pequena. Menos chances de vazamento. 20 minutos depois, 2 SUVs negros deixavam a propriedade. Gael dirigia o primeiro, com Ariana ao lado e Vitória no banco de trás. 2 guardas os seguiam no segundo veículo. A estrada serpenteava pela floresta densa. Ariana observava pela janela, inquieta. Gael, algo está errado. O que quer dizer? Está quieto demais. Nenhum animal, nenhum som. Ele também havia notado. Seus instintos berravam perigo. Segurem-se. Mas era tarde. Uma explosão ecoou atrás deles. O segundo SUV capotou violentamente, envolvido em chamas. Gael pisou no freio. Saiam, agora! As portas se abriram, e eles rolaram para fora enquanto rajadas de tiros perfuravam o para-brisa. Vitória gritou quando uma bala roçou seu braço. Ariana a protegeu, puxando-a para trás de uma árvore grossa. Gael se transformou parcialmente, captando pelo menos 10 atacantes cercando-os. Lobisomens treinados, coordenados, emboscada. Um dos atacantes emergiu das sombras, um lobisomem imenso com pelagem negra, Alpha Thorne. Nosso líder envia uma mensagem. Desista, ou todos que você ama morrerão. Gael rugiu avançando. A luta explodiu ao redor. Ariana disparou com precisão, acertando 2 atacantes nas pernas. Vitória, mesmo ferida, lutava ao lado dela. Mas eram muitos. Estavam sendo encurralados. Gael derrubou 3 lobisomens, mas um quarto o atingiu pelas costas, garras rasgando profundamente. Ele rugiu de dor, cambaleando. Ariana viu e seu coração parou. Sem pensar, correu em direção a ele, mas braços fortes a agarraram por trás. Ela lutou, mas era inútil. Um pano com cheiro químico cobriu seu rosto. Não! A voz de Gael era desespero puro. Ele viu Ariana sendo arrastada, inconsciente, para dentro da floresta. Vitória também foi capturada. O lobisomem negro se aproximou de Gael, que sangrava no chão. Ela é importante para você. Ótimo. Nosso líder gosta de usar alavancas. Você tem até amanhã, ao anoitecer, para se render e entregar o controle da matilha Thorne. Caso contrário, a humana morre, devagar, e você assistirá. Antes que Gael pudesse reagir, os atacantes desapareceram na floresta, levando Ariana e Vitória. O Alpha ficou sozinho, ferido, impotente, sentindo pela primeira vez em sua vida o que era perder completamente o controle. Gael arrastou-se até o SUV destruído, os ferimentos nas costas queimando como brasas. Sangue escorria pela camisa rasgada, mas a dor física era nada comparada ao tormento que consumia seu peito. Eles levaram Ariana. Ele apoiou-se no capô amassado, forçando a transformação a recuar. Precisava pensar, não apenas rugir de fúria. Os atacantes deixaram rastro propositalmente. Queriam que ele os seguisse. Era outra armadilha. O som de motor se aproximando fez Gael girar, tenso. Elion saltou de um jipe, Kael ao seu lado. Ambos pararam ao ver a destruição. Gael, o que aconteceu? Emboscada. Ariana e Vitória foram levadas. Kael examinou os corpos dos guardas mortos. Isso foi planejado nos mínimos detalhes. Elion aproximou-se de Gael, vendo os ferimentos. Você precisa de tratamento. Não há tempo. Eles me deram até amanhã ao anoitecer. 24 horas. Para quê? Para eu me render e entregar a matilha. Ou eles matam Ariana.
Kael cruzou os braços. Você sabe que não pode fazer isso. Entregar a matilha significa condenar todos e deixar Ariana morrer? Gael, pense estrategicamente. Eles querem que você haja por emoção, não por lógica. Gael avançou, agarrando Kael pela gola. Ela está lá por minha causa. Elion separou os dois. Gael, acalme-se. Perder o controle é exatamente o que eles querem. O Alfa respirou fundo, soltando Kael. Ele sabia que estavam certos, mas cada fibra do seu ser gritava para correr atrás dela. Podemos rastrear, Las disse Kael, pegando um dispositivo do bolso. Vitória carrega um rastreador de emergência implantado sob a pele. Gael arregalou os olhos. Por que não disse isso antes? Porque só funciona quando ativado remotamente. E só eu tenho o código. Kael digitou uma sequência no dispositivo. Segundos depois, um ponto vermelho piscou na tela. Tenho ela. Estão se movendo para nordeste, aproximadamente 15 quilômetros daqui. Uma construção antiga de processamento de madeira, disse Elion. Foi abandonada há anos, mas a estrutura ainda está de pé. Perfeito para manter reféns, murmurou Gael. Isolado, defensável. Kael guardou o dispositivo. Se formos, precisamos de plano. Ataque frontal será suicídio. Concordo, mas não vou esperar até o prazo deles. De volta à propriedade Thorne, Gael reuniu seus melhores guerreiros, 12 lobisomens leais, treinados em combate. Kael trouxe 4 dos seus. A sala de estratégia estava lotada. Gael espalhou um mapa sobre a mesa, marcando a localização da serraria. O terreno tem 3 entradas principais, norte, sul e leste. O oeste dá para um precipício, inviável. Elion apontou para o mapa. Se dividirmos em 3 grupos, podemos cercar e atacar simultaneamente. Não, vamos usar apenas 2 pontos, norte e sul. Deixamos o leste livre propositalmente. Kael arqueou uma sobrancelha. Quer que eles fujam? Quero que pensem que podem fugir. Enquanto focam na saída leste, um grupo menor entra pelo sul, resgata os reféns e sai. Arriscado, se perceberem o plano. Por isso preciso que o ataque ao norte seja convincente, barulhento, agressivo. Elion assentiu. Eu lidero o norte. Kael vai comigo. Gael, você entra pelo sul. Não, eu lidero o norte. Gael, você é o Alfa. Exatamente por isso. Eles querem minha rendição. Minha atenção estará no norte. Elion, você é discreto, rápido, perfeito para o resgate. O braço direito hesitou, mas reconheceu a sabedoria na decisão. Quantos levo? 3. Você, mais 2 dos nossos melhores rastreadores. Entrem, peguem Ariana e Vitória, saiam. Sem heróis. Kael cruzou os braços. E se houver mais reféns? Priorizem Ariana e Vitória. Não podemos salvar todos sem arriscar perder todos. 2 horas depois, 3 veículos deixaram a propriedade em silêncio. Gael ia no primeiro, os músculos tensos, a mente focada. Os ferimentos já haviam cicatrizado quase completamente, mas a dor no peito permanecia. Ariana estava em perigo e era culpa dele. A serraria abandonada surgiu contra o céu estrelado, uma silhueta escura e ameaçadora. Luzes fracas piscavam nas janelas superiores. Os grupos se separaram em silêncio. Gael liderou 8 lobisomens para a entrada norte. Elion levou 3 para o sul, desaparecendo nas sombras. Kael ficou com Gael. Pronto, Gael assentiu, a transformação começando a tomar forma. Pelos brotaram, músculos se expandiram e sentidos se aguçaram. Ao seu redor, os outros faziam o mesmo. Quando eu der o sinal, atacamos com tudo. Mantenham a atenção deles em nós. Com um rugido que ecoou pela noite, Gael avançou. A porta norte explodiu sob seu peso, e ele entrou como furacão. Lobisomens inimigos reagiram instantaneamente, e a batalha começou. Garras encontraram carne, dentes rasgaram. Gritos de dor misturavam-se com rosnados ferozes. Gael lutava como possuído, derrubando inimigos, criando o caos que o plano exigia. Do outro lado, Elion deslizou pela entrada sul, seguido por seus companheiros. O interior era labirinto de corredores e salas.
Eles seguiram o som de vozes, chegando a uma sala trancada. Dentro, Ariana e Vitória estavam amarradas a cadeiras, amordaçadas mas conscientes. 3 guardas vigiavam. Elion não hesitou. Atacou rápido e silencioso, neutralizando os guardas antes que pudessem reagir. Ele cortou as cordas de Ariana, removendo a mordaça. Você está bem? Agora estou. Onde está Gael? Criando distração. Precisamos sair agora. Vitória foi libertada e o grupo começou a retroceder. Mas então, uma voz ecoou pelo corredor. Vocês realmente acham que seria tão fácil? Uma figura emergiu das sombras, um lobisomem imenso, cicatrizes cobrindo o peito nu, olhos dourados brilhando com malícia. Atrás dele, 10 outros guerreiros bloquearam a saída. Elion colocou-se na frente de Ariana e Vitória. Quem é você? O lobisomem sorriu, revelando presas afiadas. Sou Ragnar, e vocês acabaram de cair na verdadeira armadilha. No andar superior, Gael sentiu a mudança no ar. O ataque ao norte fora fácil demais. Eles estavam sendo guiados, não enfrentando resistência real. Seu coração disparou. Elion, é armadilha, mas sua voz se perdeu no rugido da batalha. E quando ele finalmente chegou ao corredor sul, encontrou Elion e seu grupo cercados, feridos, e Ariana sendo arrastada novamente por Ragnar. Os olhos dela encontraram os de Gael. Medo, determinação e algo mais profundo que fez o peito dele apertar. Ragnar riu. Alpha Thorne, bem-vindo ao seu pesadelo. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Gael rugiu, avançando contra Ragnar com fúria cega. O lobisomem imenso bloqueou o ataque facilmente, jogando-o contra a parede. A estrutura rachou com o impacto. Você é previsível, Alpha Thorne. Amor te torna fraco. Gael levantou-se, sangue escorrendo da boca. Seus olhos encontraram os de Ariana, que lutava contra as mãos que a seguravam. Solte ela. Seu problema é comigo. Ragnar riu. Meu problema sempre foi com você. Mas ela é o presente perfeito. O que você quer? Sua matilha, seu território, seu poder. E agora, sua humana. Elion, ferido e sangrando, tentou se levantar. 2 lobisomens o mantiveram no chão. Gael surgiu atrás de Gael, igualmente machucado. Gael, há muitos deles. Precisamos recuar, não sem Ariana. Ragnar caminhou até Ariana, passando os dedos com garras pelo rosto dela. Ela não se encolheu, encarando-o com desafio. Corajosa, entendo o fascínio. Tire suas mãos dela. Gael avançou novamente, mas 5 lobisomens o interceptaram, imobilizando-o. Ragnar virou-se para ele, sorrindo. Quer saber o melhor? Você confia tanto em sua matilha, mas nunca percebeu quem realmente puxava os fios. Do que está falando? Theron era só o mensageiro. Darian descobriu demais, por isso teve que morrer. Mas o verdadeiro traidor... Ah, esse está tão perto de você. Gael sentiu o sangue gelar. Quem? Ragnar fez um gesto, e uma figura emergiu das sombras. Quando a luz iluminou o rosto, Gael sentiu o mundo desabar. Isadora, a conselheira de cabelos ruivos, estava ali, ao lado de Ragnar, sem ferimentos, sem marcas de luta. Os olhos dela encontraram os de Gael, e não havia remorso. Isadora, por quê? Ela cruzou os braços, a voz fria. Porque você é fraco, Gael. Sempre foi. O mundo dos lobisomens precisa de força real, não de um alfa que hesita. Eu confiei em você, e essa foi sua maior fraqueza. Elion rosnou. Você traiu tudo. Darian era seu amigo. Darian era ingênuo. Ele descobriu as transferências de fundos, as reuniões secretas. Não pude deixá-lo contar a Gael. Ariana falou, a voz tremendo de fúria. Você matou pessoas inocentes por poder? Isadora a encarou com desdém. Não existem inocentes em guerras, apenas vencedores e perdedores. Ragnar passou o braço pelos ombros de Isadora. Ela será a minha beta quando assumirmos o controle. Juntos, unificaremos todas as matilhas sob uma única liderança, a minha. Gael lutou contra os lobisomens que o seguravam. Isso é traição contra todas as leis das matilhas, leis escritas por alfas fracos. Gael cuspiu sangue.
Você acha que as outras matilhas vão aceitar isso? Haverá guerra, haverá ordem, e quem resistir será eliminado. Ragnar caminhou até Gael, abaixando-se para ficar na altura dos olhos dele. Aqui está sua escolha final. Ajoelhe-se, jure lealdade a mim, entregue sua matilha e eu poupo a humana. Recuse, e ela morre agora. Não faça isso, Gael, gritou Ariana. Ragnar a esbofeteou e ela cambaleou. A visão do sangue no canto da boca de Ariana fez algo dentro de Gael explodir. Não era apenas raiva, era fúria primordial, a essência do lobo alfa em toda a sua potência. Você cometeu um erro fatal, Ragnar. Ah, sim? E qual seria? Tocou o que é meu. A transformação que tomou Gael foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Seus olhos brilharam não em dourado, mas em âmbar puro, quase branco. O poder de alfa verdadeiro preencheu o corredor. Os lobisomens que o seguravam recuaram instintivamente. Até Ragnar deu um passo atrás. Impossível! Você não sabe nada sobre mim. Gael se levantou, a aura de alfa irradiando como onda de choque. Isadora empalideceu, sentindo o verdadeiro peso do que havia traído. Elion Kael, levante-se. A ordem não era pedido, era comando absoluto. Ambos se levantaram, sentindo força renovada. Ariana, quando eu disser, corra para Elion, ela assentiu. Ragnar rugiu. Matem todos eles, agora. Mas os lobisomens hesitaram. A presença de Gael era esmagadora, e o instinto primordial de submeter-se a um alfa superior lutava contra a lealdade a Ragnar. Foi a abertura que Gael precisava. Ele atacou com velocidade impossível, rasgando através dos inimigos. Kael e Elion se juntaram à luta. Agora, Ariana, ela correu. Elion a protegeu, derrubando um lobisomem. Vitória, aproveitando o caos, libertou-se e ajudou Ariana. Ragnar transformou-se completamente, um lobo negro imenso. Ele e Gael colidiram em explosão de fúria, garras contra garras, dentes procurando garganta. Isadora tentou fugir, mas Kael a bloqueou. Não tão rápido, traidora. A batalha era brutal. Gael e Ragnar destruíam tudo ao redor, dois alfas lutando por dominância. Mas Gael tinha algo que Ragnar não tinha, motivo verdadeiro para lutar. Com um movimento preciso, Gael acertou a garganta de Ragnar, perfurando a artéria principal. O lobo negro cambaleou, sangue jorrando. Isso não acabou. Está errado. Acabou agora. Gael deu o golpe final e Ragnar caiu, sem vida. Os lobisomens restantes fugiram em pânico. Isadora tentou segui-los, mas Kael a segurou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gael, ainda em forma de lobo, virou-se para onde Ariana estava. Ela o encarou sem medo. Lentamente, a transformação recuou. Gael voltou à forma humana, exausto, ferido, mas vivo. Ele caminhou até Ariana, e ela correu para seus braços. Você está bem? Agora estou. Elion aproximou-se, arrastando Isadora. O que fazemos com ela? Gael olhou para a traidora, e pela primeira vez, ela mostrou medo real. A levamos de volta. Ela enfrentará julgamento do conselho e pagará por cada vida que tirou. Vitória, ferida mas consciente, apoiou-se em Kael. Acabou? Não disse Gael, olhando para Ariana. Ragnar disse que isso era maior. Há mais conspiradores. Ariana segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Então encontraremos, juntos. Mas enquanto saíam da serraria, nenhum deles percebeu a figura escondida nas sombras, observando. Alguém que pegou o telefone e digitou uma mensagem simples. Ragnar falhou. Ative o plano B. O retorno à propriedade Thorn foi tenso. Isadora estava acorrentada com prata, impedida de se transformar. Vitória recebia tratamento médico e Ariana permanecia ao lado de Gael, recusando-se a deixá-lo sozinho. O conselho foi convocado de emergência. Os membros restantes reuniram-se no salão, chocados ao ver Isadora como prisioneira. Horan, o lobisomem corpulento, levantou-se bruscamente. Isso é loucura! Isadora não pode ser traidora! Ela confessou, disse Gael, a voz cortante. Estava ao lado de Ragnar. Foi ela quem matou Darian. Murmúrios de incredulidade encheram a sala.
Isadora mantinha a cabeça baixa, em silêncio. Elion colocou documentos sobre a mesa, papéis manchados de sangue recuperados da serraria, transferências bancárias, pagamentos a lobisomens mercenários, tudo em nome dela. As provas são irrefutáveis. Kael, ainda ferido mas de pé, adicionou: Ragnar planejava unificar as matilhas pela força. Isadora seria sua beta. Eles visavam destruir todos os alfas tradicionais. Um dos conselheiros mais antigos, um homem de cabelos grisalhos chamado Aldrich, bateu o cajado no chão. Traição dessa magnitude exige execução imediata. Concordo, disse Gael. Mas primeiro ela vai nos contar tudo. Quantos mais estão envolvidos? Onde estão escondidos? Cada nome, cada localização. Isadora finalmente ergueu a cabeça, um sorriso amargo nos lábios. Você acha que eu vou trair meus aliados? Você já traiu tudo o que jurou proteger. Por que parar agora? Porque mesmo que eu morra, o plano continua. Ragnar era apenas uma peça. O verdadeiro líder nunca se revela. Ariana deu um passo à frente. Então você é descartável. Assim como Theron, assim como todos os outros que ele usou. Isadora a encarou com ódio. Cale a boca, humana. Você não entende nada. Entendo que você vendeu sua alma por promessas vazias. Antes que Isadora pudesse responder, as luzes da propriedade piscaram e se apagaram. Escuridão total tomou conta do salão. Gael rugiu. É ataque! Todos em posição defensiva. Sons de vidro quebrando ecoaram por toda parte. Gritos, rosnados, confusão. Quando as luzes de emergência finalmente acenderam, o caos estava instalado. Lobisomens invasores haviam entrado pela força, pelo menos 20 deles. E no centro do salão, segurando Ariana com uma lâmina prateada contra o pescoço dela, estava alguém que Gael jamais imaginou: Aldrich. O conselheiro mais antigo, aquele em quem todos confiavam cegamente, segurava Ariana como refém. Seu rosto não mostrava mais a serenidade de um ancião, mas a frieza calculada de um conspirador. Aldrich. Não. O velho lobisomem sorriu. Surpreso, Gael. Você sempre foi tão cego. Confiou em mim por anos. Nunca questionou minhas decisões. Você era como um pai para mim. E você era como o filho fraco que eu nunca quis. Seu pai foi um alfa poderoso, temido e respeitado. Você, apenas uma sombra patética dele. As palavras cortaram mais fundo que qualquer garra. Elion e Kael tentaram se aproximar, mas foram bloqueados por invasores. Solte ela, Aldrich. Isso não tem nada a ver com ela. Tem tudo a ver. Essa humana é sua fraqueza. Ela te fez esquecer quem você é. Te transformou em algo mole e sentimental. Ariana lutou contra o aperto, mas a lâmina de prata pressionou mais forte, fazendo o sangue escorrer. Gael, não escute ele. Silêncio! Aldrich a sacudiu, violentamente. Você arruinou tudo, humana. Gael estava perfeitamente controlável antes de você aparecer. Gael deu um passo à frente, as mãos erguidas. O que você quer? Diga e eu faço. Quero que você escolha, sua matilha ou ela. O quê? Aldrich gesticulou para Isadora, que foi libertada das correntes pelos invasores. Você renuncia ao título de alfa agora, na frente de todos, e transfere o poder para mim. Em troca, eu deixo a humana viver. Recuse, e eu a corto em pedaços enquanto você assiste. O salão ficou em silêncio mortal. Todos os olhares estavam em Gael. Renunciar significava entregar dezenas de vidas para um traidor. Mas recusar significava perder Ariana. Gael, não faça isso, disse Elion, a voz desesperada. A matilha precisa de você. Ele tem razão, concordou Kael. Aldrich vai matar todos de qualquer forma. Mas Gael só conseguia ver Ariana, o sangue escorrendo pelo pescoço dela, o medo nos olhos verdes, a coragem dela mesmo diante da morte. Eu renuncio. Não! Gritaram vários ao mesmo tempo. Aldrich sorriu triunfante. Diga as palavras, formalmente. Gael respirou fundo, cada palavra como veneno. Eu, Gael Thorn, renuncio ao título de alfa da matilha Thorn. Transfiro todo o poder e autoridade para... Espere, Ariana, interrompeu, a voz firme apesar do medo. Gael, olhe para mim. Ele obedeceu.
Os olhos dele se encontraram através da distância. Você me ensinou que um alfa protege os fracos, luta pelo que é certo e nunca se curva para tiranos. Não me salve traindo tudo isso, Ariana. Eu escolhi entrar nesse mundo, conhecia os riscos, mas você não pode escolher me salvar e condenar todos os outros. Essa não é a escolha de um alfa. Lágrimas queimaram nos olhos de Gael. Pela primeira vez em sua vida, ele não tinha controle. Não havia estratégia, não havia saída perfeita. Eu não posso te perder, e eu não posso deixar você se perder. Aldrich rugiu de impaciência. Chega dessa teatralidade patética. Termine a renúncia, ou eu a mato agora. Gael fechou os olhos, o coração despedaçando. Quando os abriu novamente, havia tomado sua decisão. Não. O quê? Eu disse não. Não vou renunciar. Não vou trair minha matilha, mesmo que isso signifique. Ele não conseguiu terminar. Aldrich rosnou de fúria. Então, assista ela morrer. A lâmina de prata começou a cortar mais profundo. Ariana gritou de dor. Gael rugiu, avançando, mas era tarde demais. Aldrich jogou Ariana da janela. Eles estavam no terceiro andar. O grito de Gael foi primordial, carregado de dor que nenhuma palavra poderia expressar. Ele correu até a janela, vendo o corpo de Ariana caindo, desaparecendo na escuridão. Não, Ariana, mas ela havia sumido, caído, perdida. Aldrich riu, o som ecoando cruelmente. Agora você entende, Gael? Amor é fraqueza, e fraqueza sempre tem um preço. Gael virou-se lentamente. Algo dentro dele havia quebrado. Não era apenas dor, era transformação. A máscara de controle, de racionalidade, de hesitação, tudo isso evaporou. O que restou era o lobo puro, selvagem, implacável. Seus olhos brilharam em âmbar ardente, e quando ele rugiu, as janelas tremeram. Todos os lobisomens no salão, incluindo os invasores, caíram de joelhos, subjugados pela força absoluta do alfa verdadeiro desencadeado. Você tirou tudo de mim, Aldrich. Agora vou tirar sua vida. E então, Gael atacou. A fúria que tomou Gael era diferente de tudo que ele já havia sentido. Não era apenas raiva, era dor transformada em poder puro e devastador. Ele se lançou sobre Aldrich com velocidade impossível, derrubando o traidor com força brutal. Você vai pagar! Rugiu Gael, as garras rasgando. Aldrich, mesmo velho, era guerreiro experiente. Ele se transformou completamente. Um lobo cinza massivo com cicatrizes de batalhas antigas. Os dois colidiram em explosão de fúria, destruindo móveis, rachando paredes. Os invasores tentaram intervir, mas Elion Kael e os lobos leais da matilha Thorne os interceptaram. A batalha tomou conta de todo o salão, um caos de garras, dentes e sangue. Gael e Aldrich rolaram pelo chão, cada um buscando a garganta do outro. O velho lobo era astuto, usando experiência contra a força bruta. Ele girou, jogando Gael contra uma coluna de mármore. Você é exatamente como seu pai, rosnou Aldrich, tolo e sentimental. Foi fácil manipulá-lo todos esses anos. Você matou meu pai. Quem você acha que colocou aquele veneno na bebida dele? Eu esperava que você fosse diferente, mais forte, mas você é apenas decepção. A revelação acendeu algo ainda mais profundo em Gael. Aldrich não apenas traiu a matilha, ele assassinou o alfa anterior, o pai de Gael, e passou anos fingindo lealdade. Com um rugido que fez o edifício tremer, Gael atacou com tudo. Seus movimentos eram precisos, mortais, sem hesitação. Cada golpe carregava anos de confiança traída, cada arranhão pagava por vidas perdidas. Aldrich tentou recuar, mas Gael não deu chance. Com um movimento final e definitivo, ele acertou a garganta do traidor, perfurando profundamente. Sangue jorrou, e o lobo cinza caiu, transformando-se de volta à forma humana. Você perdeu ela. Aldrich engasgou, sorrindo mesmo morrendo. Vale a pena o poder. Agora, valeu cada segundo que a conheci. E então, Aldrich morreu. O silêncio que seguiu foi absoluto. Os invasores, vendo seu verdadeiro líder morto, largaram as armas. Isadora tentou fugir, mas foi rapidamente capturada. Gael, ainda em forma de lobo, cambaleou. A adrenalina começou a passar e a dor voltou. Não a dor física dos ferimentos, a dor no peito, no coração.
Ariana. Ele correu até a janela quebrada, olhando para a escuridão lá embaixo. Precisava descer, precisava encontrar lá, mesmo que fosse apenas para... Gael! A voz de Elion o chamou. Gael, rápido, venha ver! Ele virou-se e o que viu fez seu coração parar. Vitória entrava no salão, apoiando Ariana. A humana estava viva, machucada, sangrando, mas viva. Seus olhos verdes encontraram os âmbar de Gael, e ela sorriu através da dor. Surpresa! Gael transformou-se de volta, correndo até ela. Suas mãos tremiam ao tocar o rosto de Ariana, como se ela fosse miragem prestes a desaparecer. Como? Você caiu. Vitória me pegou, explicou Ariana, a voz rouca. Ela estava do lado de fora, viu tudo pela janela. Me pegou em plena queda. Doeu muito, mas estou viva. Vitória assentiu, ainda ofegante. Usei uma corda de escalada que estava no equipamento do carro. Consegui balançar e pegá-la antes que atingisse o chão. Não foi elegante, mas funcionou. Gael puxou Ariana para seus braços, enterrando o rosto nos cabelos dela. Lágrimas que ele não sabia que podia derramar escorreram livremente. Eu pensei que tinha te perdido. Quase perdeu, mas não foi hoje. Ele a beijou então. Não com hesitação, não com controle, mas com toda a emoção que havia reprimido. E ela retribuiu, as mãos agarrando a camisa rasgada dele, ancorada naquele momento. Quando finalmente se separaram, o salão inteiro observava. Elion sorriu, Gael assentiu com respeito, e os membros da matilha baixaram as cabeças em aceitação silenciosa. Roran, o conselheiro corpulento, deu um passo à frente. Alfa Gael, a matilha está nas suas mãos. Que decisões toma agora? Gael olhou ao redor. Isadora e os invasores capturados. Os leais feridos, mas vitoriosos. Sua matilha quebrada, mas não destruída. Isadora e os traidores enfrentarão julgamento formal, mas não mais execuções sumárias. Teremos justiça real, não vingança. E quanto à humana? Perguntou outro conselheiro. Ela sabe demais sobre nós. Ariana fica sob minha proteção. Quem tocar nela, responde a mim. Ninguém contestou. A autoridade na voz de Gael não permitia discussão. Gael aproximou-se. A matilha Drakon oferece aliança formal. Juntos, podemos reconstruir o que os traidores destruíram. Aceito e agradeço sua ajuda, Gael. Sem você, não teríamos vencido. Sem sua coragem de confiar em rivais, nenhum de nós estaria vivo. Nas semanas seguintes, a propriedade Thorne foi reconstruída. Os feridos se recuperaram. Isadora e os conspiradores foram julgados e exilados permanentemente, suas vidas poupadas, mas liberdade perdida para sempre. Marcus foi encontrado vivo, escondido por Aldrich para uso futuro. Ele foi reintegrado à matilha, agradecido pela segunda chance. E Gael mudou. Não abandonou o controle, mas aprendeu que alguns aspectos da vida não podiam ser controlados e que às vezes a maior força estava em confiar, em se permitir sentir, em aceitar que amor não era fraqueza. Ariana permaneceu ao seu lado, não como prisioneira ou protegida, mas como igual. Ela continuou seu trabalho de investigadora, agora como ponte entre o mundo humano e sobrenatural. E quando Gael precisava de perspectiva, de verdade sem filtros, ela estava lá. Uma noite, meses depois, eles estavam na varanda, observando as estrelas. Ariana apoiou a cabeça no ombro dele. Você se arrepende de alguma coisa? De ter deixado você entrar na minha vida? Nunca. Mesmo com todo o caos que causei, especialmente por causa do caos. Você me mostrou que controlar tudo é impossível e que está tudo bem. Quem diria? O alfa que controlava tudo aprendeu a deixar ir. Gael sorriu, beijando a testa dela. Não tudo. Ainda controlo algumas coisas. Ah, sim. Como o quê? Ele a girou, puxando-a para mais perto, os olhos âmbar brilhando sob a luz da lua. Como quanto eu te amo, Ariana riu. Aquele som que ele aprendeu a amar mais que qualquer coisa. Isso, meu alfa, você nunca vai controlar completamente. E eu não queria de outra forma. Eles se beijaram sob as estrelas, dois mundos unidos por escolha, por coragem, por amor que desafiou todas as regras. Porque no final, Gael aprendeu a verdade mais importante.
O verdadeiro poder não estava em controlar tudo, mas em ter coragem de confiar, de amar e de se permitir ser transformado por alguém que vê além das máscaras. E Ariana, a humana que virou o mundo de um alfa de cabeça para baixo, encontrou seu lugar, não como intrusa, mas como parte essencial de algo maior, como parceira, como igual, como amor. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.